Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu pensei que eu estava anestesiado quando você disse pode voltar, porque eu estava assim, meio parado, olhando para ali. É que eu estava pensando no negócio, me lembrando, viu, Dário? Esse negócio de quebrar os tabus, eu estava pensando no seguinte, antigamente você tinha uma dor no dente, ou tinha um negocinho para fazer, dois pontinhos para dar num dedo, é um menino, né? Aí botava um negócio chamado xilocaína. O que é xilocaína? É um anestésico local. É um anestésico local, né? É. E que funciona. Assim, Entre aspas. Entre aspas. Funciona, mas não é assim como você está falando. Não assim, né? Não assim, né? Não assim, de jeito algum. Como é que ele funciona? Ele é um anestésico local, é um anestésico local muito seguro até hoje, que é muito usado, né? E ele é usado para anestesia local. Ok, mas ele tem que ser usado por profissionais sempre, não? Sim, o médico, de uma forma geral, ele faz pequenos ferimentos, ele infiltra normalmente com xilocaína. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, às vezes uma pessoa está fazendo um acampamento, ou coisa parecida, acontece um acidente, tem lá a coisinha de pequenos socorros, tem um enfermeiro lá, ou enfermeiro ou não tem e tal, e aí? Pode? Eu acho que a injeção de xilocaína, se por acaso ela cair na corrente sanguínea, ela passa a ser um evento sério, né, Dário? Eita, vamos explicar isso que eu gostei. Como é a história? A injeção de xilocaína, se ela não for feita por um profissional, sim, né, e se for cair na corrente sanguínea, ela pode ocasionar um choque. Não é uma convulsão. Né? Uma convulsão? É uma convulsão. Normalmente leva o paciente a uma Quer dizer, não é tão convulsão. simples quanto se pensa. Não, a xilocaína ela é um anestésico seguro, mas tem que ser manipulado com muita sabedoria. As anestesias que são usadas nas cirurgias dentárias, Dário, elas são anestesias tradicionais também? Os cirurgiões dentistas que não são anestesistas, são cirurgiões dentistas. Como é que eles podem aplicar anestesia? Podem? Não, eles podem. Pelo Conselho Federal de Medicina e também de odontologia, tudo. O dentista hoje, ele é preparado para fazer uso de anestésicos locais, são diversos, para o tratamento adequado. Para aquela finalidade. Lógico que é muito difícil, a mesma coisa da anestesia em hospital, acontecer um acidente. Porque o que pode acontecer é um acidente alérgico, vamos dizer assim. A pessoa ter sensibilidade. Mas sempre, tanto o anestesista quanto o dentista, ele pergunta se existe algum caso na família, se a pessoa já teve algum caso de alergia, qual medicamento foi. Então, a partir daí, a segurança existe e é grande. Bom, aí vai uma pergunta interessante que eu acho quando alguém vai para uma cirurgia. Eu tive há 3 anos ou 4 anos atrás, eu tive um problema com a minha esposa que você viu, que fez o esvaziamento de pescoço, né? E foi uma anestesia geral, claro. Ela ficou 14 horas de cirurgia, entre a cirurgia e o fechamento e tal, foram 14 horas. Não é brincadeira um negócio desse. Mas ela, antes da cirurgia, ela teve uma entrevista de aproximadamente 1 hora com a anestesista. Eu acho isso fantástico. É a consulta pré-anestésica. A consulta pré-anestésica que as pessoas normalmente não sabem que é hoje necessário isso. Hoje é uma exigência. Não, o cirurgião não faz se não houver a consulta anestésica e se não houver o risco cirúrgico. Os hospitais maiores, todos de Alagoas, já exigem. A internação já tem que trazer no prontuário a folha com a visita pré-anestésica. Muito bem. Consulta pré-anestésica. O que representou isso para a classe, para os profissionais de anestesia? Segurança. Segurança. É o que a gente busca sempre, a segurança. Então, com a consulta, você evita que uma cirurgia seja suspensa. Com a consulta, você esclarece ao paciente os medos, né? Normalmente, eles chegam muito cheios de medo, de ansiedade. Você conversa com eles sobre a técnica que você vai usar. E o exame físico desse paciente, que é fundamental. Então, assim, o anestesista, ele, além de fazer o exame físico, ele vê todos os seus exames que você tem de laboratório e essa conversa franca e objetiva para que ele vá para a sala com mais segurança. Então, aí vem uma pergunta interessante para você, Rose. Tem que ter muita psicologia também, não tem? Tem que ter o conhecimento de psicologia para fazer com que aquele
cliente saia do consultório ou da anestesista muito mais bem preparado? Eu diria que, assim, hoje se fala tanto em humanização, eu diria que você tem que se colocar ali como uma pessoa humana e entender o medo do outro, né? Então, assim, quando você vai conversar com o paciente, você tem que ver que ele está ali, cheio de medo, cheio de... Sem então dúvida você alguma. vai ali... Não, eu entendi o seu receio em responder a minha pergunta mais diretamente, porque você não quer usurpar o papel do psicólogo, evidentemente que não. Mas por isso que eu digo, você tem conhecimentos para saber até que ponto, como é que você pode lidar com uma determinada pessoa. Claro, você é um médico, exatamente, né? Você está um ali médico. Para transmitir a segurança para o paciente. Exatamente. E ele tirar todas as dúvidas com você. E sem dúvida alguma, você quer acrescentar isso, alguma coisa? Não, eu acho que quer. Essa consulta pré-anestésica é um feedback. É um feedback. É uma confiabilidade nos dois sentidos. Perfeito. E o paciente chega ao centro cirúrgico, como a doutora Rose falou, sabendo mais ou menos tudo que vai acontecer, e tem uma pessoa ao lado dela que ela já conheceu, né, que ela já tirou parte dos seus medos e já sabe mais ou menos a vida dela, o sem que ela dúvida, vai já vai chamar pelo nome, já vai ser diferente, já cria uma certa... você tem um contato. É uma relação de amizade, muitas vezes, exatamente, que perdura. Que perdura. Porque vamos e vemos, quem se submete a uma cirurgia está na mão de duas pessoas maravilhosas, né? O cirurgião e o anestesista. Exatamente. Não é? E a partir dali queira ou não queira, cria um vínculo. Cria um vínculo fantástico, não é? O Cristina Conde, gerente-geral da Copanese. Me diga uma coisa, antes de passar por eles, muita gente passa por você, não passa? Na verdade, o meu contato é mais convênio, eu não lido com paciente. Você não lida com o paciente? Não. Então você não sabe das perguntas que eles fazem? Não, a minha questão é só a área financeira mesmo. Na área financeira mesmo, né? Então eu não vou perguntar a você sobre a área financeira de jeito algum, que o imposto de renda está aí, não pode... Não, cala a boca, não vou botar você esparrela nenhuma, tá certo? Mas é gostoso trabalhar com esse pessoal? É ótimo. Quantos são hoje os anestesistas e as anestesistas da Coplanet? São 110 cooperados. Quantos? 110 cooperados. 110 cooperados. Você, a despeito de algumas categorias que têm reclamado muito, e até com razão, e dos próprios planos de saúde, os anestesistas estão bem enquadrados? Estão. Não estão tendo muitas reclamações, não? Não, graças a Deus. Porque às vezes eu fico me perguntando, viu, como é que pode uma greve de anestesista? Não pode, né? É difícil, não é difícil? É porque assim, uma greve de anestesista é praticamente impossível. Impossível. Né? Mas já ocorreu situação que a gente ficou meio que... frustrado. Né? Mas como a gente lida com urgência e emergência, numa situação, mesmo situação de greve, essa com situação certeza. a gente não para. É o lado o lado humanístico da coisa. Agora, essa problemática toda que tem abalado a saúde no país, não só em termos de SUS, mas em termos de planos de saúde, por exemplo, a dificuldade de se conseguir vagas e de se conseguir até consultas e por aí vai, e a maneira como os planos de saúde têm tratado, inclusive os médicos, que a gente sabe disso, isso se estende aos anestesistas também, essa preocupação hoje? Nós fazemos parte do sistema, né? O sistema está prejudicado como um todo. Nós não estamos blindados contra isso, não. Nós estamos organizados, mas blindados contra a crise, não. A crise está aí. Eu não sei se o Dário tem outra opinião. Você tem outra opinião a esse respeito? Não, eu acho que realmente atinge a todas as especialidades, umas mais, outras menos, né? Mas hoje o grande problema, Geraldo Câmara, é a questão central, né? Hoje os planos de saúde estão abarrotados de clientes e não dão conta, porque o sistema municipal, estadual e federal de saúde não dá conta, por hipótese alguma, a demanda. E outra, uma coisa mais grave, além dos planos estarem realmente sobrecarregados de usuários, esses usuários, muitos deles, estão migrando para o SUS, já que eles não deixam, eles passam a não ter mais condição de pagar ao plano de saúde, porque tudo aumenta. Porque esmagadoramente, tudo que se usa, praticamente tudo, 100%,
em anestesia, em cirurgia, em tudo, é tudo importado. Tudo bem, agora veja bem, você falou uma palavra aí que eu vou aproveitar, o esmagadoramente. Me parece também que o tratamento dado pelo SUS aos profissionais da medicina é esmagadoramente cruel, não é? É cruel pelo seguinte, Geraldo, porque o governo federal, o estadual e municipal, o sistema como um todo, de cima para baixo, eles não têm hospitais para atender a população. Essa questão do HGE, eu quero aproveitar essa deixa e fazer uma colocação. Essa questão do HGE não acaba nunca, porque nós não temos hospitais regionais. Perfeitamente. Quando o SUS foi criado em Alagoas, foi no segundo governo do Suragi. Veio uma comissão do Ministério da Saúde, foi no auditório de Pazeal, quando lançaram o SUS, o Sistema Único de Saúde. Perfeito. Alagoas ia ser contemplada com 7 hospitais regionais. Nenhum foi construído. Então não tem ponto-socorro nem Santa Mônica que aguente. Exato. Certo? No momento que tiver hospital regional, se uma pessoa agora, nesse momento, se você estiver em Maragogi, quebrar o dedo mindinho, não tem um ortopedista para botar no lugar. Perfeito. Não tem uma curetagem. Isso é o estado todo, é Capela, é Major Isidoro. E houve, Geraldo, houve um retrocesso muito grande. Esses hospitais do estado, todos faziam hérnias, esterectomia, vesícula, faziam tudo, Major Isidoro. Faz mais nada. O Delmiro Gouveia era um hospital de ponta praticamente. Hoje não fazem mais nada. E tudo vem para o ponto-socorro. Então, enquanto o Estado, como um todo, federal, municipal, estadual, não houver uma conscientização, que é preciso, é igual ao êxodo rural. Exatamente. Prender o paciente no interior. É uma migração, prender no não interior. Não tem HGE, não tem dinheiro nenhum. Agora, prender com condições. Não, claro. Com condições. Não é? Porque você que a veja, gente tá falando, não é? Você vê, por exemplo, o caso do estado de Pernambuco, onde ele criou hospitais regionais, está criando cada vez mais. UPAs, boas UPAs, mas com deficiência no atendimento já. Aí, o que acontece? A demanda é muito grande. Muito grande. Outro dia eu ouvi, não conheço, mas eu ouvi uma pessoa aqui super elogiar a UPA de Marechal Deodoro. Vocês já conhecem, não? Diz que está atendendo mais do que... Daqui a pouco é uma loucura que vira. Mas precisa fazer isso para acabar com a migração. Não, e o Estado, Geraldo, tem 50, pouca gente sabe disso. O Estado de Alagoas tem 50 hospitais estaduais. Se 15 ou 20 funcionassem a contento, entendeu? A questão do HGE, da Santa Mônica, porque não tem sentido uma curetagem uterina, uma cesárea, vir de Capela, de Maragogi, de Jequiá. Não tem condição. Para Santa Mônica. Não tem hospital que aguente, não tem estrutura física que aguente. É verdade. E nem financeira. Qual é a alegria que dá quando acaba uma cirurgia? Isso foi um retrocesso muito grande, né? Porque na década de 80 funcionava descentralizado. Exatamente. Mas aí foi porque o SUS é uma grande ideia. Só que o governo federal estragou. O SUS é um sistema... Mas não era o SUS na época de 80. Era o Estado. Eram os hospitais do Estado que funcionavam no interior e funcionavam muito bem. Muito bem. Me diga uma coisa. O cliente tem o direito de dizer: eu quero anestesia geral, eu quero anestesia local? É dado a ele essa escolha, não? É dada a escolha, mas nem sempre a gente pode atender. É por isso que é importante a consulta, porque a gente explica ao paciente melhor a técnica e porque aquela técnica é melhor. Agora, como última pergunta, e vale para os dois. Qual é a alegria que dá ver o cliente acordar da anestesia? Acabou a cirurgia e ele acorda da anestesia. Essa alegria ela é diária, né? Ela é diária, não é? Cada paciente é uma alegria, não é? Coisa tanto boa. Quando dorme quanto quando acorda. A gente se sente muito... É bonito. É bonito. Porque mais uma vida, né? mais uma solução daquele problema que muitas vezes é um problema grave, é uma patologia grave. Né? E você vai para casa com muito a missão cumprida, né? De que houve êxito naquilo ali. No meu caso, eu fiz esse ano 40 anos de formado e graças a Deus só de alegrias. Respira fundo, né? Só de alegrias. E faz os outros respirarem fundo também, né? Com certeza. Também. Principalmente que eu vou dizer, quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora, o senhor já está ok, já acordou. Que bom. Hoje é com esse. Que bom, né, Cristina?
que eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui hoje. Nós aqui agradecemos, né, Dário, de vir aqui esclarecer a população de uma forma tão informal, né? Eu tenho certeza de que os nossos telespectadores saem muito mais bem, muito mais tranquilos em relação à anestesia. Eu vou sair, então eles vão também. Obrigado por ter vindo, Dário. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E como ele mandou dizer que quer, e é ele que manda, os nossos encontros estão marcados.